Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Enajum. Meu nome é Márcio Ramos e hoje vamos falar sobre os desafios e experiências de sucesso na formação de magistrados. Para abordar esse assunto, convidamos a doutora Thaís Schilling Ferraz, que é desembargadora do TRF4, coordenadora dos Juizados Especiais da 4ª Região, doutora em Ciências Criminais e mestre em Direito pela PUC, especialista em docência no ensino superior pela Unicealv, professora e vice-coordenadora do Corpo Permanente do Mestrado da Infam, e integrante do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Por fim, mas não menos importante, a doutora Thaís é formadora da Enajum e tem acompanhado de perto a ânsia da escola de tornar-se referência na formação de magistrados. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Obrigada, Márcia, é uma satisfação para mim poder estar aqui hoje, ainda mais na Enajum, e para falar de um tema que é tão caro para mim, que é a formação de magistrados. Sim, vamos conversar sobre a formação de magistrados, desafios, possibilidades, experiências. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a sua história. Assim, o que apareceu primeiro? A paixão pela docência ou a paixão pelo direito? Eu acho que apareceu primeiro a paixão pela docência. A minha mãe é professora, né, e eu sempre achei ela uma professora diferente. Sempre gostei de ver a forma como ela organizava as aulas, o quanto ela adorava fazer o que fazia. Hoje ela está aposentada. E me imaginava sendo professora, E entrei no curso de Direito e por muito tempo essa paixão ficou só na potencialidade, né? Depois, quando entrei na magistratura, é que eu comecei a receber os primeiros convites para fazer uma palestra aqui, dar uma aula ali, e aos pouquinhos eu fui me interessando, né? Até que comecei a dar aula efetivamente, mas ainda de forma muito... sem grandes conhecimentos metodológicos, né? Achando que conhecer direito era suficiente para ser professor, né? Aí quando eu me deparei com a formação de formadores, efetivamente, com os conhecimentos da pedagogia, que eu descobri que eu não sabia era nada de ser professora, e a partir dali a paixão pela docência realmente explodiu, né? É o que eu tenho feito assim, com muito carinho hoje. Legal. Agora, adentrando um pouco mais sobre o nosso tema, né? Quais são os maiores desafios que a senhora considera que o Brasil enfrenta quando o assunto é formação judicial? Olha, eu acho que talvez o grande desafio seja a gente pensar a formação judicial como uma forma de desenvolvimento do próprio poder judiciário, como um todo, né? A formação judicial não é simplesmente a necessidade do juiz se atualizar, né, das escolas de magistratura ofertarem periodicamente treinamentos, cursos. Não, a formação de magistrados é pensar a nossa identidade como instituição, é pensar aquilo que para nós é importante fazer, por que é importante fazer e como nós devemos fazer. Então, todo o movimento de formação de formadores na magistratura, para mim, foi um marco, foi um grande divisor de águas, porque a partir disso nós começamos com diretrizes muito claras a repensar aquilo que nós fazíamos em termos de educação de magistrados, como educação de adultos, o que significa trazer o adulto, o juiz, para o centro da formação. Ele se torna protagonista da própria formação, ele deixa de ser alguém que até então recebia aquele conteúdo de maneira passiva, né, naquele formato de educação bancária, para se tornar alguém que participa da construção do conhecimento, alguém que eu preciso convencer, inclusive, né, de que precisa daquele conhecimento, né? E como fazer isso, né? Aquele conhecimento tem que ser significativo para o adulto, ele tem que se perceber naquela necessidade de formação, a própria escolha daquilo que vai ser ofertado pelas escolas em termos de formação muda, a própria escolha dos formadores se modifica, não se entrega mais para um formador a missão de falar sobre um determinado tema simplesmente, né? Ele vem para fazer parte de uma concepção de curso previamente definida,
né? Ele vem com uma missão muito específica para desenvolver determinadas competências profissionais. E isso é ainda muito novo na nossa instituição, porque até pouco tempo atrás os nossos cursos eles eram pensados pelo gestor do momento. Aquele que estava lá na direção da escola pensava, eu acho que os juízes precisam aprender sobre tal coisa. E aí fazia um curso sobre aquilo. Não necessariamente era aquilo que os juízes de fato precisavam. Era um conhecimento que chegava de maneira muito mais arbitrária, pouco significativa para as pessoas, né, que muito pouco ia para memória de longo prazo, muito pouco se aproveitava, muito pouco resultava em mudanças de fato na atividade profissional. Então tem uma mudança completa nisso, né, com todo o movimento de formação de formadores e as novas diretrizes pedagógicas que acompanham esse movimento, entre elas associar teoria à prática, a necessidade de formar para desenvolver competências, a necessidade de se falar em conhecimento significativo, em metodologias ativas, né, e pensar o juiz como alguém que resolve problemas e que precisa ser conduzido para a formação na perspectiva de quem quer resolver os seus problemas. Então eu preciso que ele queira participar da formação e queira construir o próprio conhecimento, queira ter mais autonomia em busca do conhecimento também. A senhora mencionou que houve uma mudança na abordagem da educação dos juízes, né? Teve algum marco temporal que causou essa mudança? Teve. Me parece que talvez a gente possa fixar um marco temporal entre 2015 e 2016. É recente, então. É recente ainda, né, em que houve uma grande busca, inclusive internacional, por experiências em outros países de formação de magistrados. A Escola Nacional de Formação de Formadores de Magistrados, a INFAM, que atende a Justiça Federal e a Justiça Estadual, fez um grande trabalho de busca nos outros países daquilo que estava sendo feito, né, e diante de muitas perspectivas pedagógicas, né, escolheu a da França, né, e a França realmente foi para nós uma inspiração inicial de todo o trabalho de construção das diretrizes pedagógicas, que hoje estão bem diferentes, inclusive daquilo que eles fazem lá, mas que nos trouxeram conceitos bastante importantes, né, bastante importantes. Foi um movimento grande que aconteceu a partir dessa iniciativa da Escola Nacional, de orientar as escolas de magistratura dos tribunais a doravante seguirem determinados conceitos, parâmetros, princípios, para pensar os seus cursos, né? E com isso nasce o movimento de formação mesmo, de formadores, a necessidade dos juízes aprenderem a serem professores dos próprios pares, né? Que é um universo bem diferente. Né? Ensinar os próprios pares não é a mesma coisa que dar aula de direito. E imagino que isso também seja, a gente já entrando na terceira pergunta, imagino que esse seja uma peculiaridade da formação judicial, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco disso, das especificidades da formação judicial. Certo. É importante fazer a distinção entre o que é dar aula de direito numa universidade, por exemplo, né? E o que é um curso de formação voltado para a magistratura. Primeiro a gente está falando de formação profissional, a gente está falando de formação de alguém que passa a vida toda resolvendo problemas de diversas ordens, que atua em muitas dimensões. Ele tem a sua dimensão judicante, né, onde ele vai lá julgar os processos, conduzir as suas audiências, participar das sessões de julgamento, né, produzir decisões. A gente tem a perspectiva do juiz como gestor da sua unidade, onde ele vai gerir pessoas, ele vai gerir processos. A gente tem também a perspectiva, em muitos momentos, do juiz como administrador, quando ele passa a exercer certas funções na administração da justiça. E não são todos os juízes que gostam, né, dessa parte. Né? Não são todos os juízes, né? Hoje eu diria que há um consenso bem maior em relação ao quanto é importante que o juiz continue aprendendo a vida toda, porque até pouco tempo atrás se achava que o juiz não precisava estudar, porque afinal de contas já tinha passado no concurso, né? Mas isso é absolutamente equivocado. O juiz precisa permanentemente estar se educando, né? Eu não vou nem dizer atualizando, porque é mais do que isso. Nós vivemos uma realidade muito complexa, cada vez nós somos chamados a atuar nessa realidade complexa, a mediar conflitos, a resolver questões,
a punir pessoas. Então, isso é algo que exige o desenvolvimento de saberes bastante complexos e que precisamos estar permanentemente buscando aperfeiçoar. Sim, e eu imagino também que o direito ele não é estático, né? Ele também vai evoluindo, então... E principalmente a nossa educação, ela tem que associar permanentemente teoria à prática, né? Nós não podemos simplesmente oferecer para os juízes um curso teórico sobre um determinado tema, ainda que seja um tema importante para o exercício da jurisdição. Ele precisa muito mais do que conhecimentos conceituais, principiológicos, teóricos. Ele precisa desenvolver habilidades, ele precisa saber conduzir uma audiência, respeitar o contraditório, né? Ele precisa saber se comunicar com os seus servidores, ele precisa saber gerir equipes, né? E ao mesmo tempo ele precisa desenvolver também atitudes, comportamentos, né? Ele precisa poder trabalhar também na sua dimensão de identidade, né? E isso antigamente se achava que não era necessário, que não se precisava, que na verdade a atitude é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Né? Mas não, a gente desenvolve atitudes, né? Só que daí tem que usar metodologias adequadas para isso. Não, perfeito. E isso nos traz a próxima pergunta, que é isso, né? Quais são as estratégias que os formadores podem adotar, considerando isso que a senhora falou, né? A integração entre a teoria e a prática e a interdisciplinaridade. Isso, eu acho que esse também foi um momento de girada de chave, né? Um momento que nós mudamos as nossas estratégias pedagógicas. Como pensar técnicas pedagógicas, quais as nossas metodologias, porque nós vínhamos utilizando, até porque o direito ele segue muito o modelo jesuítico de educação, né? Nós trabalhávamos com a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento e que o aluno apenas recebia aquele conhecimento passivamente. Então, o professor chegava e entregava aquele conteúdo pronto através de uma palestra, através de uma aula, né? Eventualmente usava algum apoio, um PowerPoint, alguma ferramenta de apresentação, né? Fazia alguma demonstração de alguma coisa, mas era aquele conhecimento pronto, né? O professor trazia e o aluno supostamente absorvia. Tanto que a gente se acostumou a ouvir transmitir conhecimento, né? Essa expressão, eu transmito o meu conhecimento. Um polo ativo e um polo passivo. Um polo passivo, né? E na verdade, isso se modifica drasticamente se eu preciso que o aluno desenvolva competências. E isso significa mudar metodologias. Metodologias que passam a ser introduzidas nos nossos cursos como técnicas de interrogativas, que a gente chama brainstormings, tempestades cerebrais, né? Debates, a possibilidade do aluno participar, fazer questionários, o professor utilizar a metodologia socrática, muitas vezes na sala de aula, para provocar reflexão, quer dizer, tirar o aluno da posição passiva e tentar também recolher do aluno aquilo que ele já sabe sobre aquele conteúdo. Em que medida ele já conhece, ele já domina aquele conteúdo. Para que aquilo que depois ele vai eventualmente desenvolver seja algo que faça sentido para aquele aluno. Então, uma das coisas mais importantes em termos de metodologia, e a ferramenta e a metodologia interrogativa serve muito para isso, é ativar conhecimentos prévios. Eu preciso, antes de muitas vezes de iniciar um conteúdo novo, eu preciso saber o que o aluno já sabe a respeito daquele conteúdo. Na medida em que eu consigo que ele ative aquele conhecimento que ele já tem, é mais provável que a novidade que eu esteja trazendo faça sentido para ele, porque eu vou vincular aquilo de novo que eu estou trazendo com algo que já está nas estruturas cognitivas daquele aluno. Ele recebe aquele conhecimento porque ele quer, porque faz sentido para ele, por isso que a gente fala que é conhecimento significativo. Não porque sou eu que estou falando. Não é um conhecimento arbitrariamente transmitido do professor para o aluno, é algo que o aluno aceita para si. Então, uma das metodologias mais importantes que os cursos introduziram, os novos cursos de formação introduziram, é a metodologia interrogativa. O professor tem que aprender a usar também, porque não é fácil saber fazer pergunta, né? E por outro lado, aqui talvez seja a mais revolucionária, a metodologia ativa, né, em que o aluno é realmente chamado a participar. E nós temos dinâmicas de grupo, né, nós temos a possibilidade de fazer simulações, né, são inúmeras atividades que nós podemos ofertar para o aluno, em termos de técnicas pedagógicas, em que ele vai participar ativamente da construção do conhecimento, num movimento em que a gente coloca ele diante de uma situação concreta, semelhante àquilo que ele vai enfrentar na prática. E depois que ele desenvolve aquela tarefa, às vezes ainda sem ter recebido nenhuma instrução do professor,
pode ser também uma possibilidade, ele depois reflete sobre aquilo que ele fez, junto com os demais colegas e aprende. Então ele vai para a prática, ação, reflete sobre a ação, e aí vai para a ação de novo depois dessa reflexão. Então faz uma audiência sem antes nunca ter aprendido a fazer audiência. Aí comete os variados erros, depois reflete sobre aquilo, avalia o que eventualmente poderia ter feito de diferente, junto com os colegas, enfim, e depois vai fazer audiência de novo, e depois reflete de novo, e depois vai de novo. E assim essa é a metodologia ativa. A senhora pode falar um pouquinho sobre a metodologia interrogativa? Assim, obviamente são de perguntas, né? Mas a metodologia interrogativa, na verdade, é uma forma de provocar o aluno a responder algo que ele eventualmente já sabe ou identificar aquilo que até ele não sabe, né? Então, o professor pode fazer perguntas no início da aula através de tempestade cerebral, por exemplo. Quem já ouviu falar de tal coisa? O que esse conceito remete? A que esse conceito remete, né? Aí a gente percebe se o aluno já tem aquele conteúdo, em que medida ele já se relaciona com aquele conteúdo. Às vezes ele não tem, às vezes a gente tem que começar de uma forma um pouco mais da base. Às vezes eu já posso partir para um momento seguinte, eu posso desenvolver um conhecimento já mais avançado. Por isso que é tão importante. E às vezes o professor pode fazer isso antes do curso. A gente pode fazer uma análise diagnóstica, uma avaliação diagnóstica do aluno antes do curso, já para saber a partir de quando eu posso partir, né? E aí eu posso usar brainstorming, que é a tempestade cerebral, eu posso fazer debates em sala de aula, seminários, eu posso usar as perguntas também para fazer determinados questionários, até sob a forma de quiz, de papel mesmo, né? Mas eu acho que o mais legal e que talvez que exija um desenvolvimento maior de habilidade para o professor é a metodologia socrática, né? Em que o professor lança a pergunta, o aluno responde, e ele aprofunda a pergunta e devolve a pergunta e o aluno responde, e assim a gente vai construindo conhecimento. Isso não só com o aluno, né? Com a turma. Com a turma toda. Com a turma, e não é fácil. Não é fácil, principalmente quando o professor se depara com uma turma que não está muito afim de sair do modo passivo. Porque esse é um problema que a gente enfrentou no início da formação de formadores. A turma também, às vezes, não quer sair daquela posição em que ela estava apenas recebendo aquela informação. Que é bem mais fácil, né? Acomoda, né? Mas depois que o aluno experimenta sair daquela posição e participar da construção do conhecimento, ele não quer mais voltar para o modelo anterior, porque ele percebe que a utilidade daquele conteúdo vai ser muito maior, ele aproveita muito mais aquele conteúdo e, principalmente, aquilo vai para a memória de longo prazo. Porque nós descobrimos também, através de pesquisas que já foram feitas, que aquele conteúdo que é simplesmente transmitido de forma oral pelo professor para o aluno, numa sala de aula, depois de 72 horas ele não lembra nem de 10% daquilo. E o conteúdo que é trabalhado, vai e volta... É um conteúdo que ele começa a armazenar mais. Quanto mais ele interagir com aquele conteúdo, maior a chance daquela informação ser armazenada, né, e poder ser utilizada depois para resolver problemas, que é isso que a gente quer. Na verdade, não é que a gente tenha alguém que saiba tudo, que possa fazer uma prova e tire 10. Não é isso. A gente quer alguém que tenha conhecimentos suficientes para depois resolver problemas. Então, a metodologia participativa, ela é muito isso. É a forma que a gente tem de colocar o aluno em ação para que ele possa mobilizar os conhecimentos que ele sabe e resolver os problemas. Perfeito. Bom, aqui na Enajum a gente acredita que a avaliação é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das competências profissionais. No entanto, quando a gente entra no contexto da formação de magistrados, a gente percebe que a avaliação não tem muito engajamento ou até muitas vezes tem até uma rejeição, né, no momento em que se é feita a avaliação. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis que nós temos na formação de magistrados e talvez ainda aquele que nós temos muito a desenvolver. Antes de falar de avaliação, para poder falar de avaliação, eu acho importante falar um pouquinho de desenvolvimento de competências, porque a gente avalia competências agora, a gente não está mais avaliando saberes fragmentados, né? O que é desenvolver competências? A gente precisa trabalhar aquele conceito de competência. Competência é a capacidade de resolver problemas. É como se fosse os saberes em movimento. Eu estou diante de uma situação concreta, uma situação que eu ainda não enfrentei. Eu vou precisar resolver um problema que está se apresentando naquela situação. E para resolver aquele problema, eu vou precisar
recrutar, mobilizar os conhecimentos que eu adquiri até aquele momento. Então, aquilo que eu aprendi na vida, os cursos que eu fiz, as experiências que eu tive, tudo aquilo, na hora que eu vou resolver o problema, vem à tona e eu, então, faço escolhas e decido qual a melhor forma de resolver aquele problema. Se eu conseguir resolver, eu fui competente. Até aquele momento, eu não sei se eu sou competente, por mais que eu tenha aquele conhecimento gravado. Eu posso saber fazer muita coisa, posso responder um questionário, eu posso simular várias coisas, porque eu treinei para fazer aquilo, mas é só na realidade, só diante de situações concretas que eu vou saber se eu conseguir resolver aquele problema. E para isso eu preciso recrutar, eu preciso ser capaz na hora do pânico, na hora da situação difícil, de lembrar que eu sei fazer certas coisas, né? De avaliar o ambiente que eu tenho, as condições, os recursos do ambiente e resolver aquele problema. Então, quando a gente fala em formação, a gente tem que oportunizar para o aluno atividades em que ele, de alguma forma, treine essa mobilização dos saberes. Por isso que é tão importante usar a metodologia ativa e associar a teoria à prática. Dar situações para ele resolver que sejam semelhantes, nunca vai ser igual ao que ele vai apresentar, mas para que ele aprenda a fazer esse exercício de mobilização dos saberes. E isso é que tem a ver com a avaliação, né? Eu não vou fazer um teste no final de um curso para saber o quanto o aluno aprendeu de conteúdos teóricos que foram apresentados. O teste é um instrumento de avaliação, eu até posso utilizar, mas ele vai me dar uma foto só de um determinado momento daquele aluno, daquilo que ele gravou naquele momento, e que ele é capaz de devolver naquele momento. É como se a gente colocasse a informação na cabeça do aluno e tirasse um extrato, né? O teste é o extrato. É só um instrumento, não é a própria avaliação, né? A avaliação é algo muito maior do que isso. A avaliação eu vou enxergar como se fosse um filme. Eu vou observar o aluno com ele mesmo. Eu não vou comparar o juiz fulano com o juiz Beltrano para dizer ele merece 10, ele merece 9. Eu vou avaliar esse mesmo juiz, o que ele era capaz de fazer no início da formação e o que hoje ele é capaz de fazer diante daquilo que aconteceu, né? E ao longo do percurso, eu vou aferindo essas situações utilizando vários instrumentos. Eu posso até usar um teste, eventualmente, mas eu posso usar outras ferramentas de avaliação, né, outros instrumentos, avaliação pelos pares, autoavaliação, que a gente usa muito, registro reflexivo, para avaliar em que medida aquilo que eu precisava que aquele aluno soubesse fazer ao final da formação, de fato está acontecendo, se essa pessoa conseguiu. Então, eu tenho que ter muita preocupação em vincular a ideia de que competências eu quero desenvolver, que vão estar expressas lá depois, discriminadas através dos meus objetivos pedagógicos. Quando eu faço a lista de objetivos pedagógicos, eu parto de competências que eu quero desenvolver, né? Quais são as competências que eu quero desenvolver? E ao longo do caminho eu tenho que aferir esse juiz que precisava, no início do processo, aprender a conduzir a audiência, respeitando o contraditório, em que medida, agora no final da formação, ele está conseguindo fazer isso. Mas eu vou comparar ele com ele mesmo, né? E não ele com outros colegas, né? Que normalmente é o conceito que a gente tem na escola, o conceito de competição. E nesse sentido, não tem dificuldade maior em fazer a avaliação dos colegas, né? Só que a avaliação não precisa ser dando nota, ela pode ser através de feedback, né? Mas ela tem que estar sempre reportada a uma competência que se reconhece que se precisa desenvolver. Quando se inicia um curso, a gente diz para o aluno, olha, nesse curso você vai aprender a fazer tal coisa. Então, para o próprio aluno saber o que se espera dele, né, no final daquela formação. Mas aí faz uma comparação dele no início, às vezes ao longo do percurso, que é final. A avaliação formativa, que a gente chama. Eu até posso utilizar alguns instrumentos de avaliação formativa, isso às vezes acontece, né, de fazer notação, né, mas não é necessário. Não é necessário. O que a gente precisa saber, e aí criar mecanismos de avaliação que podem ser as próprias metodologias ativas. As metodologias ativas, elas são também metodologias de avaliação, né? Elas nos permitem avaliar. Quando eu colocar uma pessoa fazendo uma simulação de um julgamento, por exemplo, eu posso estabelecer critérios que eu preciso que sejam observados, e enquanto ela estiver ali fazendo aquilo, eu vou avaliar que critérios ela conseguiu alcançar. Depois eu vou dar um feedback. Aí quando ela for fazer de novo, eu vou fazer a mesma coisa, e assim a gente vai
né? Mas para isso, até para definir os critérios, eu preciso ter essas competências bem definidas lá no início, né? Que habilidades, que comportamentos, que atitudes, né? Eu preciso que aquela pessoa desenvolva. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Esse assunto é bastante interessante, até porque é o nosso objeto, né, aqui da nossa escola, né? Então dá muito pano para manga, a gente poderia ficar conversando aqui por horas, né? Verdade, verdade. Mas, bom, é isso. Eu queria agradecer pela presença da senhora e dizer que a Enajum está sempre aberta para qualquer tipo de troca. Eu é que tenho que agradecer, Márcio, e dizer que para mim é uma alegria poder participar dos eventos da Enajum, porque eu tenho visto todo o trabalho que a escola tem feito no sentido de desenvolver a sua matriz curricular, no sentido de criar suas próprias diretrizes pedagógicas, né, e o quanto tem sido um trabalho participativo, né, e um trabalho que hoje, sem dúvida, é referência para muitas escolas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do podcast da Enajum. Se você tem interesse em compartilhar com alguém, basta acessar as nossas redes sociais, Enajum JMU. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Podcast da Enajum.